Pessoal, bom dia, bem-vindo a mais um curso de Lógica Proposicional. Hoje trataremos da conjunção, que é a união de dois termos lógicos. A conjunção é representada por este símbolo, que é um V invertido. Todo e qualquer pensamento lógico deve ser segmentado dentro de três leis lógicas, três leis do pensamento lógico. O que falam essas leis? A primeira lei diz o seguinte: se uma proposição é verdadeira, então ela é verdadeira, e ponto final. A segunda lei diz o seguinte: uma proposição não pode ser verdadeira e falsa sobre o mesmo ponto de vista. E a terceira lei: uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Estes argumentos lógicos são representados através da tabela verdade, que são subdivididos pelos argumentos da proposição P e da proposição Q. Então, P, verdade, e Q, verdade, a proposição composta P e Q é verdadeira. P falso, Q verdade, a proposição composta P, Q é falso. P verdade e Q falso, a proposição composta P e Q é falso. P falso e Q falso, a proposição composta P, Q é falso. A única condição para que P e Q sejam verdadeiros somente se P e Q forem verdadeiros, se ambos foram verdadeiros. Se houver pelo menos um falso, então a proposição composta P e Q será falso. A condição para ser verdadeira: na conjunção, a proposição P e Q só é verdadeira se P e Q forem verdadeiras. Um exemplo matemático: 2 mais 3 é igual a 5. Isto é uma proposição simples, verdadeira, porque 2 mais 3 é igual a 5. Que 9 é maior que 8 e 8 é menor que 11. Isto é uma proposição simples, verdadeira. Então, P e Q são verdadeiros. Então, a proposição composta P e Q também é verdadeira. A exceção à regra diz o seguinte: se houver pelo menos uma proposição falsa, independente da sua colocação na tabela verdade, então a sua razão lógica será falsa, ou seja, a proposição P e Q será falso. Na prática, isso é representado da seguinte forma: 5 mais 7 é igual a 12. Isto é verdade. 10 é diferente de 5 mais 5. 5 mais 5 é igual a 10. Então, 10 não é diferente de 5 mais 5. Então, isso é uma proposição falsa. Então, uma é verdadeira, a outra é falsa. A proposição P e Q é falsa. 0 é maior que 10 e 10 é menor que 8. Isto é uma proposição simples, falsa. L, que é 50 em números romanos, é maior que 10, que é x em números romanos. Então, nós temos L é igual a 50 e 50 é maior que 10. Isto é verdade. Então, se uma é falsa e a outra é verdadeira, a proposição composta é falsa. M é igual a 1100. É falso, porque M é igual a 1000 em números romanos. C, que é 100,
menos x, que é 10, é igual a 95. Isto é falso. Então, nós temos duas proposições simples falsas, então a proposição composta P e Q também é falsa. Esta é uma aula de lógica proposicional sob o tema conjunção, ministrada pelo professor que vos fala no Instituto Politécnico de Investigação. Obrigado e nos encontraremos nos próximos 3 tópicos.